Bom dia, Igreja do Cinema. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Quero agradecer ao Cal. Vamos dar um aplauso pela vida dele também, galera. Esse líder, essa pessoa referencial que Deus tem levantado para influenciar pessoas, não somente em Curitiba, mas em vários lugares do mundo, inclusive a minha. A gente esteve junto aí esses dias. Eu acho que eu influenciei ele 10% e fui influenciado 90%. E eu aprendi muito durante esse tempo. E só para explicar um pouco sobre quem eu sou, para as pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, eu só lembro de Curitiba. Que bênção, né? Eu tinha 6, 7 anos de idade, meus pais mudaram para Nova Inglaterra, na área de Boston. Alguém já conheceu aquela área, Nova Inglaterra? Sentiu frio aí agora, né? Um vento frio passar assim. Quando eu lembro de Boston, é frio, galera. Se você quer visitar Boston, vou te dar uma dica. Chega em casa hoje, abre o congelador, enfia a cara lá dentro, bem-vindo a Boston. Mais ou menos igual. E eu nasci em Brasília, mas eu não tenho memórias de Brasília. E eu acho que era aos 3 ou 4 anos de idade, meus pais vieram para cá, então eu me considero um curitibano. Pode fazer isso? Então, eu sou assim maravilhado com essa cidade. Eu acho que é o mais próximo que eu encontro de um lugar primeiro mundo. Curitiba, primeiro mundo. Vamos lá, galera, é ou não é? Curitiba tá limpando o Brasil, galera! Qual é, meu irmão? Tenho orgulho, nem sou daqui. Imagina vocês. E aí lá eu cresci lá, estudei lá. Eu servi nas Forças Especiais. Vou contar um pouco desse testemunho para vocês entenderem como foi esse trajetório, porque tem muito a ver com gratidão. Diga gratidão. Cara, gratidão é tudo. A gratidão, ela abre a porta para o amor. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Isso, aqui você tem que falar porta. Se falar porta, já olha assim estranho. Como é que é? Que é a porta. Eu vou tentar ser o máximo de curitibano aqui nessa manhã. E eu acho que é impossível você amar alguém plenamente sem ter gratidão por aquela pessoa, não é? E eu vou provar isso para vocês na Bíblia, se der tempo na história da igreja e também como foi na minha vida. Mas antes de começar, eu só quero pedir perdão antecipado aqui, porque como eu estudei lá, eu falo em português, é um milagre, é um milagre. Quem acredita em milagres aqui? É um milagre eu falar português, tá? Só que meu pai, ele é pastor também, e quando a gente chegava em casa, ele fazendo comida ali, um dom que eu não peguei, né, graças a Deus, e aí ele pedia para mim abrir a Bíblia e ler a Bíblia em voz alta em português. Então ele tinha uma regra lá em casa que falava bem assim, olha, aqui em casa é só português, lá fora é inglês. Então eu consegui preservar um pouco. Só que, galera, é o seguinte, às vezes eu invento palavras, tá? Não liga não. Vocês toleram, sim ou não? Aí se não vir, porque às vezes eu penso em inglês, e eu prometo que não é eu tentando ser mentido não, é porque não veio a palavra mesmo em português. E aí se eu falar em inglês, é porque eu não quero perder o ritmo, mas aí logo eu faço a minha própria tradução. Amém? Então tá, abra aí rapidamente a sua Bíblia, ou liga ela em Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 15, versículo 20. Não vou ser presunçoso essa manhã, vocês têm mestres aqui, teólogos, filósofos, e então eu não quero passar muito tempo ensinando ali o que existe de valor nesse texto. Eu quero tirar só algumas pequenas características e explicar para vocês como isso se tornou uma realidade na minha vida. Uma vez eu perguntei para um pastor muito renomado, Pastor Michael Rowan, que era um pastor de jovens em um dos maiores avivamentos em Pensacola que os Estados Unidos teve. Ele foi meu pastor por 4 meses, ele falou bem assim, em cima de uma pergunta. Eu perguntei, como que você consegue ministrar assim tão forte, so powerful? Aí ele falou bem assim, the most powerful message is the most personal message. Ele falou, a mensagem mais poderosa é aquela mais pessoal. Então eu vou tentar falar para vocês como isso foi realizado na minha vida, porque aí você consegue se ver, e aí você consegue acreditar que também é possível na sua vida, amém? E aqui eu verifiquei com o Carl, vocês não cobram, né, para falar amém, ou yes, ou é isso aí. Cobram ou hoje está de graça? Está de graça, ou então, olha só, se em algum momento da mensagem, alguma parte, testemunhar, mexer ou falar contigo, você está livre para se manifestar, se expressar, pular, bater palma, gritar, andar,
Ou falar, é isso aí, meu irmão. Ou, se você quiser arriscar no inglês, você pode falar, preach, brother. Come on, somebody. Amém? Como vocês sabem, eu venho de um background pentecostal. Deus está me curando. Tô brincando, gente. Então, vai lá. Acharam? Está escrito assim, Lucas 15, 20. Eu vou resumir bastante a história para vocês terem mais tempo com a gente, comigo. É a história, é a parábola do filho pródigo. Enquanto você procura, está ali em cima, eu vou ler essa parte junto com vocês. Mas antes eu vou só dar o início à história. Eu quero agradecer também a presença da minha linda esposa, que está aqui na esquerda. Fica de pé, meu amor. Essa é a Mariana, mamãe nova de 4 meses. Bebê está dormindo, né? Acordou, está mamando. É isso aí. Vai crescendo, meu irmão. E vou falar o time que ele torce, mas eu não sei como é que é aqui. É Corinthians, galera. É Corinthians. Aí, acertei! Vou voltar aqui, hein, Cal? E eu falo que a minha esposa, ela foi um presente de Deus na minha vida. Eu acho que foi, assim, o galardão antecipado. E aí, quando eu chegar no céu, vou chegar assim, mostrar, né, tudo que eu consegui realizar e tal. Aí Deus vai falar, não tem nada pra você não, meu irmão. Você ganhou a Mari lá no mundo, acabou. O galardão foi na terra. Aqui agora só limpa o chão aí, entendeu? O galardão foi antecipado. É perigoso eu chegar lá, mano, não tem nada pra mim. Eles falarem, a Mariana foi o suficiente. Porque ela te aturou, tá chato demais. A noite vai ser feliz. Ah! Olha, nós queremos ter 4 filhos. E tudo isso é porque eu sou inteligente, não apaixonado. Tá? Todos acharam? Todos conhecem a história do filho pródigo? Diga amém. Quem não conhece, diga misericórdia. The Way, domingo que vem, galera, tá? 9 horas. Eu vou ler só esse versículo que está ali atrás. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Pode fechar sua Bíblia, ou desligar ela. E eu vou fazer uma oração agora para que se alguém abrir no Snapchat durante a pregação, vai queimar seu celular. Apple Care não vai cobrir. Dessa vez. O seguro não vai funcionar. E eu quero fazer só uma pequena oração e eu já vou entrar nesse texto. Feche os olhos comigo rapidinho. Espírito Santo, se manifesta. Usa agora a minha vida. Que eu possa falar apenas aquilo que o Senhor preparou, destinou para essa manhã. E que essa palavra possa trazer resultados, Pai Santo. Ainda essa semana eu te peço. Abençoa essa igreja, abençoa esse momento. Nós te pedimos e te glorificamos. Em nome de Jesus. E todo mundo disse? Essa história todo mundo conhece, quem não conhece, eu só vou dar uma pincelada rápida. É uma parábola que Jesus conta sobre um filho que pediu a herança antes da hora, que era uma desonra. E ele fez isso, ele foi ao mundo, ele perdeu 1/3 da herança da família. Chegou a um ponto onde ele ficou destituído, envergonhado, aí ele caiu em si, a Bíblia diz. Aí ele decide voltar para a casa do seu pai. E ele fala, pelo menos, talvez eu possa ser um escravo, porque o pai dele era dono de uma fazenda, ele tinha comércio, ele tinha posição na sociedade. Então, ele está voltando agora aqui aonde a gente encontra-se na história. Mas o seu pai, eu penso aqui que ele tem 2 opções. Ele pode chegar para o filho e falar aquilo que muitas das vezes a gente fala, que, aí, te falei, meu irmão, quebrou a cara, caiu do cavalo, não é? Olha aí, eu te falei para não fazer isso, para não experimentar aquilo. Ele poderia ter dado um sermão naquele filho pródigo que estava voltando, mas o pai ele fez uma escolha. É por isso que eu entendo aqui que a gratidão ela é uma escolha. A gratidão ela depois pode virar um sentimento, mas ela é mais uma escolha, porque aqui o pai ele decide aproveitar o filho que ele mesmo diz em alguns versículos adiante. Ele fala bem assim, o meu filho que estava morto, agora estar vivo. Sabe o que ele decide? Ele decide alegrar-se no momento, ser grato porque o filho está voltando.
E o filho vindo de longe, eu imagino que ele estava tentando ensaiar o discurso, como que ele iria falar, se explicar. Olha só a desonra, a desgraça, olha só o símbolo de desonra que ele está agora trazendo para a família. E sabe o que o pai faz? Ele tem aqui atitudes que ignora qualquer tentativa de escutar a narrativa do filho. Na cultura judaica, um homem de idade, um ancião, um pai de família, ele jamais correria. Ele tem servos, ele tem pessoas de idades mais novas que poderia fazer isso por ele. Mas a gratidão é tão forte na vida do pai que ele começa a correr em direção ao filho, dando uma ignorada na lei, uma ignorada na tradição, porque, meu irmão, a gratidão abre portas para o amor. E é isso que acontece quando você tem relacionamento, não exige regras. Agora, quando as regras são fortes, aí não. Mas aqui você vê um pai que ele quebra o protocolo, ele se lança no pescoço do filho e ele ignora tudo que o filho iria tentar dizer. E se você for um pouco à frente, ele faz 4 coisas que eu acho interessante e frutos da gratidão. Diga, be thankful. Diga mais forte, fala, be thankful. Pode falar com o sotaque que você quiser. Eu entendi. Aí ele fala bem assim, e o filho não entendendo aquilo, ele fala, pega uma roupa nova, pega a melhor roupa, está escrito na Bíblia. A melhor roupa, ela está implicando uma restituição de quem ele era, porque naquela época, se você não tinha condições, você se vestia com o que tinha, meu irmão, tipo eu, é o que tinha. Estou aqui no Brasil já há uma semana, a roupa está toda amassada, já usei ela várias vezes, você não sabe. E então, naquela época, quando ele fala para trocar as vestes do filho, o pai, ao invés de falar aquilo que talvez o filho precisava escutar, ele escolhe diferente. Ele manda trocar as vestes, ele manda trazer a melhor roupa. Ele estava falando, eu estou restituindo a sua posição na sociedade. Não para por aí, porque a graça, ela é escandalosa, sim ou não? Sim, demais. Aí ele fala bem assim, traz o anel. Um anel naquela época era símbolo de autoridade, diga autoridade. Ele manda colocar o anel de volta no dedo do filho. Aquele anel, naquela época, era símbolo que selava e validava contratos. Nos Estados Unidos isso se chama notary public. Como é que? Notário público? Acertei a palavra? Então, quando você quer validar a sua assinatura, quem você é, a autoridade da empresa, ali você tem uma estampa, você assina no papel. Naquela época, o anel com a insígnia da família fazia isso. Então, aquele anel permitia ao filho fechar contratos, representar em nome do pai e da família. Sabe o que o pai estava fazendo aqui? Ele estava restituindo autoridade e confiança. Muitas das vezes, a gente pensa que por causa do nosso passado, a gente não confia nem em nós mesmos. A gente fica pensando, eu não mereço isso. Mas isso é óbvio. Mas a graça de Deus, ela confia em você mais do que você confia em você. Porque a confiança de Deus vem em cima daquilo que Deus vê em você, não aquilo que você vê em você. O pai viu um filho, o filho viu um fracassado, mas ele manda colocar o anel restituindo autoridade e confiança. Nunca pense que você é menos do que você é. Seja grato por ser filho, porque quando você entende o poder da gratidão, você tem restituição na sociedade, entendendo que você é filho de Deus, você tem autoridade e confiança de Deus. E não para por aí. O que ele fala depois? Ele fala outra coisa. Traz as sandálias. Galera, naquela época, só andava de sandália quem era o dono da Havaianas. Tô brincando. Não tinha ainda, eu acho. Talvez na Galileia. Jesus fundou esse negócio. Aí ele fala bem assim, traz as sandálias. Naquela época o transporte era via canela mesmo, não tinha Uber. Uber era camelo, né? Uber pula era 2 rampas. Então os pés era algo que precisava ser protegido. E só quem tinha condições, só filho usava sandálias. Os escravos não usavam sandálias. Então ele, através desse ato, ele estava gerando
liberdade e conforto. Porque a sandália expunha ele na sociedade como alguém livre. Eu quero parar aqui no ensinamento. Quero que você guarda isso, que toda vez que você entende o poder da gratidão, você consegue essas três coisas, você consegue atrair essas coisas para a sua vida. Você ganha uma restituição da sua identidade. Você ganha autoridade de Deus. E você ganha liberdade através de Deus. Amém ou não amém? Agora eu quero mostrar para vocês que isso é verdade não somente na Bíblia, para poder falar essas frases. Porque é muito fácil eu vir aqui largar um monte de chavão e não mostrar para vocês na Bíblia. O que eu vejo aqui é que por o pai decidir ser grato, ele muda a perspectiva e o seu estado emocional. Escuta-me bem agora, isso aqui vai te ajudar essa semana. Quando você decide ser grato, você vê o melhor na situação. Esse pai, imagina como seria o relacionamento dele. Imagina como seria se ele começasse no retorno do seu filho falando sobre tudo aquilo que talvez precisava ser desabafado. Talvez o relacionamento não seria igual, mas como ele decide ser grato, ele consegue se alegrar. E daquele momento em diante, ele manda matar um novilho e prepara uma festa. A gratidão mudou a perspectiva do pai, do filho que talvez era visto lá fora como um fracassado. Ele viu como um presente de Deus porque ele ainda estava vivo. E agora, ele voltando, em vez de estar com raiva, amargurado, esse menino não aprende mesmo, não presta, não vai dar em nada. Ele decide ser grato e agora o estado emocional dele é do quê? Alegria. Quer ser feliz, igreja? Seja grato. Quer ser feliz? Seja uma pessoa grata, porque é impossível você amar alguma coisa sendo que você não é grato por aquilo. Se você tem um carro, mas você não é grato por esse carro, dificilmente você vai conseguir apreciar esse carro na sua plenitude. Por quê? Você vê tudo que o carro não tem. Ah, poderia ser de couro. Ah, o som poderia ser melhor. Poderia ter mais espaço. Poderia ser outra marca. Ah, esse carro... Aí você vê tudo o que o carro não tem. Aí você nunca está satisfeito porque você não tem thankfulness. E quando você não tem gratidão, é impossível você ter o que se chama fulfillment, ou se satisfazer naquilo. Aí você sempre está olhando para o quê? Para o outro carro, para o carro do irmão, para o carro da pessoa, para o carro que está do seu lado. Aí quando você entra no jogo da comparação, é uma estrada perdedora, porque quando você se compara, você está se comparando o que você sabe sobre você e o que você pensa que sabe sobre o outro. Talvez aquele cara está com um carro melhor, mas não é dele, está endividado até a tampa. Aquele não é o que você queria, mas pelo menos é teu, meu irmão. É pago. Ninguém vai pagar aquela conta. Sabe o que você tem que fazer? Olhar para o que você tem e ser grato por aquilo. Ah, minha esposa, mas pastor, você não conhece minha esposa. Eu não preciso conhecer ela. Eu tenho uma. Caiu a noite. Ah, mas ela é muito chata. Meu irmão, você também é. Preach somebody! Sabe o que a gratidão faz? Ela te ajuda a ver o melhor na pessoa. Sabe o que é isso? Excelente ótica de Deus. É por isso que eu falo que a gratidão, ela abre a porta para o amor. Eu posso olhar na minha esposa e ver todos os defeitos dela. Mas sabe o que isso faz com o meu casamento, com a minha família? Ela começa a colocar a minha esposa em uma posição de que ela não é o suficiente mais para mim. Aí você começa a querer tudo o que você não tem. Aqui, você não tem tudo o que você quer? Vou dar uma dica para você, olha para mim. Começa a querer o que você tem. Porque quando você começa a ter gratidão, é uma semente para Deus vir e abrir as portas e permitir que você possa governar sobre muito. Agora eu vou mostrar para vocês como isso foi real na minha vida. O que é gratidão? É você reconhecer, diga reconhecer, um benefício que alguém fez por você. Não, essa parte não precisava.
É importante você entender que a gratidão abre as portas para o amor, porque deu para entender, né? É difícil você amar se você não é grato. Sou grato pelo meu filho. Por isso eu consigo amar ele na plenitude. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato por tudo que Deus fez na minha vida. Tem algo na sua vida que você é grato por aquilo, sim ou não? Então, quando você começa a ser grato, você abre as portas para você amar facilmente. É difícil você amar se você não é grato. É possível, talvez, você não ser grato e amar, mas vai ser difícil. Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma analogia para você entender o que eu estou falando. Aí depois eu vou entrar em alguns testemunhos para você ver como isso funcionou na minha vida. Agora imagina lá, vamos comigo, viaja comigo agora para a África. Chegou lá, veio de primeira classe, a Azul tem destino para lá? Ainda não. Mas, por favor, libera esse destino. Muito melhor Azul do que a TAM hoje em dia. Alguém trabalha na TAM aqui? Ah, que bom. Eles nem pagam para falar isso, você sabe? Tô brincando, gente. Você chegou ali no Serengeti Plains, Quênia, Tanzânia. We're in Africa. Aí você se depara. E agora, no meio do tour, você estava lá batendo foto, colocando stories no seu Instagram. E aí, Aline, você olha para trás e o Gil te deixou, meu irmão. Porque você estava querendo ver o filtro que iria fazer aparecer menos a sua espinha na testa. E agora, deu microfonia e eu voltei para o meio. E a gente está aqui no meio da África e você está sozinho e você começa a ficar o quê? Você fica o quê nesse momento? Meio desesperado, o que mais? Fala comigo. Tenso, ansioso, preocupado. What else? Come on. Nervoso. E aí, de repente, você começa a ver um cabelinho subindo assim, no meio da mata, e é o que, meu irmão? É um leão. E o leão começa, sabe como é que ele começa a ir em sua direção? Ele começa a ir em sua direção assim, meio baixinho, igual um gato, né? Ele é um gato grande. E aí, de repente, você vê ele, e você vê ele, e ele vê você. E agora? Qual que é o seu instinto natural? O quê? Se você for o qual, você fica. Porque você faz crossfit, galera. Ah! E se você faz crossfit, você é imbatível. Mas nesse momento não era o Cal, era nós. Aí a gente olhou para as perninhas magras e falou, meu Deus, vai ser uma sobremesa para esse leão. What do? Do you run or do you stay? You run. Você corre ou você fica? Você corre, meu irmão. Se você for orar, você vai acordar, quando terminar essa oração, você vai estar no céu. Vai funcionar a oração. Deus me guarda, puf, na presença de Deus. Eu te guardei, vamos embora, filho, que acabou lá embaixo. Aí o que você faz? Você sai fora, você corre em uma velocidade que você nem sabia que tinha, meu irmão. Usain Bolt, quem era ele? Você passou na frente dele. O que você precisa nesses passeios não é fazer crossfit, é um amigo um pouquinho mais gordinho do que você. Pelo menos, você sai na frente. Aí você intercede por ele, enquanto ele está sendo comido pelo leão. Ok, todo mundo entendeu esse cenário? Ok, agora quem aqui tem filho, levanta a mão. Ok, pode abaixar as mãos. Segundo cenário. As mesmas peças, porém dessa vez, você vê o leão vindo, mas dessa vez, Aline, a Milena está 10 metros na sua frente. A Melanie. Quem que é a Milena? Sai daí, Milena. Querendo roubar o lugar da sua filha? O Christian está na minha frente. Vamos trazer aqui para o Brasil, é um pitbull vindo correndo. E agora? O que você faz? Como um pai que ama o seu filho. Eu me coloquei nesse cenário, escuta-me bem. Agora, o que vem à minha memória não é mais o medo. O que vem à minha memória é o quanto eu amo meu filho. E agora, a gratidão por ele abriu portas para eu amar ele plenamente. Então agora eu entendo que o contrário ou o oposto do medo não é ser coragem. Eu sei o que é ser corajoso. Eu sei o que é isso. Ser corajoso é mesmo com medo ir adiante. É mesmo na incerteza dar um passo. Isso é ser corajoso. Mas você ainda pode sentir medo sendo corajoso. O oposto do medo é amor.
The opposite of fear is love. Porque quando você está em um estado de amor, não tem espaço para você ter medo. Não tem chance para você ter medo. É por isso que na Bíblia você encontra a palavra não temas 365 vezes. Porque em um estado de filho, você tem que entender quem você é e nunca temer o que está perante você. Sabendo quem você é, você consegue descobrir o que você é capaz. No mesmo cenário, eu não fujo. No mesmo cenário, a minha primeira reação é pular na frente do meu filho, meu irmão, e degladiar com aquele leão de uma forma onde nem que eu morra, mas eu quero pelo menos dar tempo para o meu filho fugir. O que mudou? Você não era essa pessoa na história? Você não estava cheio de medo? Sim, mas agora você foi evoluído, você foi influenciado, o que tomou conta de você foi o amor, e o amor gerou um ato de proteção sobre o seu filho. É assim que Deus te vê. Toda vez que você se encontra em uma situação de perigo, aonde você falhou, aonde você errou, escute-me bem, geração. Deus nunca teve o interesse de punir a nossa geração. Eles podem falar o que quiser da geração milenial e que eles estão destituídos da glória de Deus, mas na verdade todos estamos. Mas somos salvos pela graça através da fé, diz em Efésios 2, capítulo 8. Então eu tenho que entender que quando Deus me vê, Ele me vê como um filho através do ato sacrificial de Jesus. Então sempre Ele vai querer fazer o que aquele pai fez, ato de proteção. Quando Adão e Eva foi tirado do jardim de Éden, como é pregado aqui, eles não foram punidos, eles foram protegidos. Quando você vem para os braços do Pai, o primeiro ato que sai da palavra de Deus é para te proteger. Amém ou não amém? Deus tem o interesse de nos proteger. Fala para a pessoa que está do seu lado isso. A gratidão, ela gera atitudes. Agora fala para a pessoa que não foi a sua primeira escolha. Fala bem assim para ela. A gratidão tem que gerar atitudes em nós. Eu não posso ser um crente CIA secreto, eu tenho que expor a minha gratidão. A sua gratidão, ela tem que ser contagiosa. E eu começo a terminar aqui. 5 anos atrás, eu estava me formando na Universidade de Massachusetts. E eu estava fazendo uma classe, o nome daquela classe era The Medieval Mind, a mente medieval. E era o estudo sobre as crenças que mais influenciou aquela era. E o professor, o nome dele era William Percy, era uma pessoa mais de idade, ele estava dando aula ali, ele era o chefe do departamento de história. E ele era um homem muito estudado, muito respeitado. He had published books, ele escreveu livros. E ele sentou a gente naquela classe. E aí ele começou a perguntar, igual naquele filme God's Not Dead, só que aquele filme não tinha saído ainda. E aí ele perguntou bem assim, quem aqui acredita, tem alguma fé, acredita em alguma coisa? Aí, né, todo mundo fez o quê? Ninguém levantou a mão. E naquele momento, parece que o tempo parou para mim. Porque enquanto ele perguntou, alguém aqui acredita em Deus? Eu tive uma opção, como você tem essa opção. Todos os dias, você tem a opção de expor a sua fé ou esconder a sua fé. E naquele momento, a única coisa que eu pude ver era que se eu levantasse a minha mão, eu ia me expor. E talvez aquilo ia trazer uma reação que não queria, eles iam me zoar, eles iam falar de mim, eu era mais jovem, mais gordinho, não era tão bonito assim igual hoje. E aí eu pensei, cara, eu não vou me expor. Eu vi aquele momento como um problema para mim. E daí, de repente, naquele momento, o Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele me fez lembrar, ele me fez trazer às memórias tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida, cara. Aí naquele momento, como se fosse um filme aqui no cinema, eu comecei a ver todas as cenas de todos os momentos que Deus me ajudou, que eu não merecia, de todos os momentos em que Deus foi bom para mim, e na verdade eu não merecia aquilo. Aí nesse momento, eu comecei a ter uma sensação de gratidão naquele momento, porque eu estava lembrando de tudo que Deus fez por mim, como Ele não teve vergonha de mim, como Ele me ajudou, o que Ele fez por mim e pela minha família.
Então, naquele momento, parece que a minha mão ela começou a coçar um pouco, assim. Eu falei, cara, o que eu faço? Aí, sabe, eu fui levantando a mão, aí eu pensei, eu não posso negar, porque Deus foi muito bom para mim, cara. Deus é muito bom para mim, eu não consigo ficar aqui sem hipócrita. Aí eu levantei a minha mão. Aí eu pensei, vou olhar para trás, geral levantou junto, né? Igual bode expiatório. Olhei para trás e ninguém, velho. Aí o professor olhou assim para mim e falou, tudo bem, muito bem. O intuito dessa classe é você entender mais sobre a figura histórica de Jesus e entender que a Bíblia, na verdade, cristiano, é um livro de fadas e mitos. Eu me ofendi naquela hora. É uma coisa você conhecer Deus, outra coisa é você ter experiências com Deus. É por isso que eu sempre prego que intimidade é tudo. Eu tenho intimidade com Deus, então quando alguém fala que a palavra de Deus, viva e eficaz, que transforma as pessoas, é um livro de fadas, eu me ofendi naquele momento. Aí ele falou, então, por que você não aproveita essa sua coragem e na próxima aula você fala sobre como os evangelhos influenciaram, né, a boa notícia, tipo, tirando onda com a minha fé. Alguém já fez isso com você? E eu naquela situação, eu falei, tá, o que eu tenho que fazer? Ele falou, então, semana que vem você fala sobre como os evangelhos influenciaram as mentes daquela era, o pensamento, e você expõe a figura histórica de Jesus. Eu nem entendi o que ele quis dizer com aquilo. Aí eu fui para casa, meu irmão, pensa numa tampa de chaleira. O que eu vou falar? Não tinha saído ainda aquele filme God's Not Dead. Não tinha aquela senha que o cara chega lá com teorias e pá, e por que isso? Cara, eu não sei nem matemática básica direito. O que eu vou falar para esse cara? Aí naquela semana, sabe o que eu fiz? Eu fiz o que eu sei fazer. Eu fiz a única coisa que eu sei fazer. Eu comecei a falar com Deus. A gente chama isso de oração. E eu comecei a falar com Deus. E eu falei, Deus, que eu falo? Que eu vou falar? Esse cara tem muito mais histórico, ele leu mais livros do que eu dou passos na vida. Aí o Espírito Santo falou bem assim, seja testemunha, o evangelho na verdade é aquilo que acontece com você, quando Deus entra na sua vida. Eu falei, não, mas os evangelhos é ali, Mateus, Marcos, João, Lucas. Ele falou, não, essa é a primeira versão do evangelho. O evangelho, de acordo com a história de Jesus e como a boa notícia mudou a vida dos discípulos, mas o evangelho ele continua, por mais que em Atos acaba a história da igreja primitiva, mas ali na próxima página é o seu nome. Você é a continuação da história da igreja. Então o testemunho, na verdade, e o evangelho, a boa notícia, ela ainda continua fazendo e terminando uma boa obra que Deus começou na sua vida. Então o evangelho não é apenas um evento histórico no passado. O evangelho é como Deus está impactando a sua vida hoje, agora, e como você pode expor isso como boas novas. Eu peguei aquilo, cara, eu falei, tá, onde eu começo? Não veio nada, meu irmão, deu um branco. Mas eu entendi. Aí naquele dia, eu termino aqui com a história que eu contei para todo mundo naquela classe. Eu levantei, chegou o meu momento, eu juro para vocês, não pode jurar, é pecado, eu prometo para vocês, que eu estava assim, meio que tremendo. Aí eu cheguei e eu contei uma história naquela classe que eu vou contar para vocês agora. Se o pianista quiser vir para fazer a atmosfera mais espiritual. Eu subi lá naquela classe e eu confesso que eu me senti um desqualificado. Alguém já se sentiu desqualificado? Eu pensei assim, eu não sou pastor, eu não li a Bíblia toda, eu não tenho argumentos, eu não tenho uma teologia firme, fundada. Inclusive ontem a teologia que eu pensei que eu conhecia, o Cal explodiu ela no meio. Aí eu descobri que eu não sei nada mesmo. E na maior simplicidade eu falo aqui com o coração contrito e apertado para vocês. Eu fui sincero. O mundo ele não busca pessoas dotadas da lei. O mundo busca pessoas que conhecem a Deus. O que nós precisamos, galera, não é mais um pregador, não é mais um cantor. Está cheio, é necessário, eu aprecio. Sabe o que o mundo precisa?
pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo. Quando você ora, você não apenas fala com Deus, mas você escuta Deus. Naquele momento eu falei, tá, vou contar uma história aqui para vocês, galera. E essa vai ser a minha resposta para o meu desafio hoje. Era uma vez um menino, ele nasceu em uma cidade pequena. O nome da cidade era Samambaia. E aos 3 anos, o pai desse menino notou que ele tinha problemas respiratórios. Quem aqui é pai mais uma vez? Obrigado. E o pai daquele menino, ele estava criando um menino sem a mãe. A mãe se envolveu em prostituição. Ela não pôde estar presente como uma figura materna na vida daquele menino. E ele tinha hyperasma, não sei como é que é isso em português. E ele corria um pouco, de repente ele tinha que sentar, porque ele não conseguia, ele não tinha o mesmo físico que os outros meninos. E quebra o coração de um pai quando ele vê que o seu filho é imperfeito, aparentemente. E aquele pai, ele ficou desesperado, ele queria que o filho dele fosse curado, mas logo depois ele começou a ter quedas no couro cabeludo e o cabelo dele começou a cair. E começou a gerar feridas, desenvolveu um psoriasis, I don't know what it is in português. E aquilo virou uma forma de skin cancer. E virou uma forma de câncer na pele, uma forma de câncer na pele. E naquela época, era 1987, não tinha tratamento quimo, e todo o tratamento médico que existia era barato ou caro no Brasil? É caro. O barato te mata. Aí naquele momento, o pai, ele ficou desesperado, ele estava dando um remédio que tratava, mas não curava, e os médicos tinham falado, olha, leve ele para casa, pelo menos ele pode passar junto com pessoas que ele ama, né, junto com a família. Que notícia, meu irmão! Que notícia é essa? Essa é a notícia que o mundo quer dar para você. Mas o Evangelho tem outra notícia. Aí o pai, ele ficou maluco. Ele levou aquele menino em centro de macumba, igreja católica, ele levou em igrejas, o que você imagina, ele estava fazendo, porque quando você quer que o seu filho recupere, você dá até a sua própria vida, a gente provou isso aqui. Aí de repente ele estava numa rua, ele viu uma igreja com a porta aberta, eu acredito que, se a minha memória não me falha, era uma igreja batista, ele entrou naquela igreja, e quando ele entrou na igreja, eles estavam tendo um culto de oração. E graças a Deus pelas pessoas que oram, amém? E quando ele entrou naquela igreja, eles estavam terminando, estava um círculo, talvez é por isso que chama de círculo de oração, não sei. E aí, quando o homem entrou, aquele homem entrou na igreja, o pastor, ele parou a reunião, porque é assim, quando você fala com Deus, Ele fala de volta, He talks back to you. Quando você é sensível à voz do Espírito Santo, você escuta Ele. Não é que Deus parou de falar contigo, é porque o barulho do mundo está muito alto na sua orelha. Porque Deus sempre fala, todos os dias, através de detalhes que você sabe que é Ele. You know it's God. Deus fala sempre para você entender na sua linguagem. Naquele dia, aquele pastor estava aguçado. Ele falou bem assim, chegou. Como assim chegou? Nós estávamos esperando por você. What? God's real, man. God is real. Aí o homem falou bem assim, tá? Ele chega com óleo para ungir o menino, eles começam a orar, ele fala bem assim, Deus vai curar o seu filho. What? Scandalous. Who are you? Quem é você? Não te conheço. Mas Deus sabe quem você é. E antes de você chegar nesse problema, meu irmão, sabe que Deus tem a solução há muito tempo. Está escondido dentro de você. Ele falou bem assim, vai para casa e joga fora o remédio. Deus já curou o seu filho. Ele chegou em casa, ele tinha notícia do hospital e ele tinha notícia do reino. Ele pegou, ele quebrou, demorou dias. Ele quebrou o remédio, ele viu descer pelo ralo. Aí ele pensou, cara, será que eu acabei de escrever a sentença do meu filho? Será que agora vai acelerar? A fé não faz sentido. Nem sempre. A fé não é uma emoção. A fé sabe.
Quando eu conto essa história, eu estava na frente, né, daquela galera. Eu conto essa história com propriedade. Porque aquele menino sou eu. E aquele homem era meu pai. E o hospital disse que eu tinha dias para viver. E aqui eu estou em Curitiba, a Igreja no Cinema, contando para você que o meu Deus é vivo. A gratidão tem que gerar atitude em nós. Eu levantei a minha mão porque eu lembrei desse momento. Aí naquele momento eu tive uma oportunidade, Aline. Eu falei, professor, com permissão, eu quero fazer a pergunta que ele fez de novo. Quem aqui acredita que Deus existe? Eu levantei a minha mão. E aí de repente outra pessoa levantou a mão dela. Falou, eu sou católico. Valeu, primo. Eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas começaram a levantar as mãos. Sabe por quê? Porque o mundo precisa que uma pessoa apenas manifeste aquilo que aconteceu na sua vida para você ser contagioso em toda a sua comunidade e levarem as pessoas a Deus, a conhecer a incrível bondade de Deus. Our God is a good God. O nosso Deus é um Deus bom. Por muito tempo eu fui vendido que o meu Deus era um Deus carrasco, que a religião, a nossa fé era um livro de regras de que não pode e não pode e não vai, e todo mundo está em pecado, ninguém vai no céu. Mas quando você começa a entender quem Deus é, você vê que a religião não condiz com quem Deus é. Quando você vive da religião, você precisa depois apresentar Jesus. Quando você vive da graça, as pessoas abraçam Jesus sem serem a necessidade de ser apresentado. That's my God. Fique de pé comigo nessa manhã. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que quando você ora, Ele escuta. Esse é o Deus que importa com os seus detalhes. Sabe o que a gente precisa ter? Gratidão. João 3,16 é uma policy sem filtro. Whoever believes in Him, qualquer um, para de pôr filtros em quem aceita Jesus. É uma policy de quem crer. Pare de pôr filtros em aquilo que foi dado para o mundo inteiro. He gave, Ele deu. He loved, Ele amou. Nós cremos, nós vivemos.